Bora lá, galera. Acabou de sair aqui a novidade. O Alexandre Matos não é mais diretor da equipe da equipe do Vasco, né? Parece que não deu certo aí, né? O trabalho do Alexandre Matos. Parece que a diretoria do Vasco não está satisfeita com o trabalho dele. Ele também não está satisfeito também com o Vasco, né? Porque o Alexandre Matos, todo mundo sabe, está acostumado a uma equipe que faz grandes investimentos, que contrata jogadores que ele quer, e no Vasco não foi desse jeito. O Alexandre Matos não conseguiu montar a equipe do Vasco da forma como ele queria. Foi como ele disse, né? Muitas divergências aí de opiniões entre o Alexandre Matos e entre a diretoria do Vasco. Vamos acompanhar aqui as últimas informações da demissão do Alexandre Matos do Vasco. E não durou muito tempo, né? Nem o início do Campeonato Brasileiro. O futebol. E dessa forma, fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho. E aí ele continua se manifestando em relação à saída. Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar nesse período. Evita ali qualquer tipo de conflito, né? Qualquer tipo de palavra mais forte nessa saída. Só uma correção, o Silas me alertou aqui que eu chamei o Alexandre Matos de Marcelo Matos. Marcelo Matos é volante, jogou no Botafogo, eu confundi aqui os primeiros nomes. Agora, vou trazer para vocês vou trazer para vocês informação de bastidor. O que se diz todo mundo sabe do modelo de trabalho do Alexandre Matos. Pascoal já lembrou aqui. Ele é um cara que gosta muito de contratar, sabe contratar, mas que gasta. Ele levou um nome, voltou a resposta que era muito caro. Ele levou outro nome, voltou a resposta que era muito caro. Ele levou outro nome, não voltou a resposta. E daí em diante se estremeceu a relação de lado a lado, de parte a parte. E aí, diante disso, eu não sei o que a SAF quer dizer com quebra de confiança. Mauro, Silas, quero ouvir vocês sobre essa declaração. Boa noite, Dani, Silas, que bom tê-lo aqui. Craque, Pascoal, tudo bem? O Zinho não veio não, Pascoal. O que houve? Está ocupado hoje. Está ocupado. Ele está fazendo um curso. Está fazendo um curso. Sendo para a empresa, está totalmente justificado. Um abraço ao fã de esportes, que vai nos acompanhar, um pouquinho mais curto. Achei gravíssimo, ele repete várias vezes, o Lúcio Barbosa, essa história, quebra de confiança, não quero entrar em detalhes, porque tem compliance, não sei o quê. Jurídico. No jurídico, dando a entender que poderia ter coisas mais sérias. Olha, achei que precisa esclarecer direito isso aí. Eu acho que o Alexandre tem que vir e falar, a gente conhece ele há muito tempo, e não só sobre essa divergência, eu quero comprar um cara. Ele contratou acho que 9 jogadores lá. Quando foi, sabia, né? A SAF deve ter dito para ele, você tem X para gastar aqui e a gente precisa de pelo menos meia dúzia de caras bons, 8 caras, ou 10, enfim, ele chegou a trazer 9. E é óbvio que ele queria o melhor possível, enfim, em termos de grandes nomes, mas às vezes falaram para ele, não vai trazer um cara de 30, traz, sei lá, meia dúzia de 5, sabe? É o que nós podemos, então precisamos mais também de quantidade, não adianta isso. E isso deve ter tido essa divergência. Quando ele fala, talvez ele até preferisse um número menor de jogadores, e mais jogadores mais qualificados, e o elenco precisava de mais quantidade. Mas o Lúcio Barbosa foi muito enfático nesse negócio, né? Falando, não, nosso jurídico, o compliance, mas houve uma quebra de confiança. O que teria feito de errado, tão errado o Alexandre, além de apenas discordar de nomes, de levar preços, porque senão ele falaria, como o Alexandre falou, divergências. Ele pensava de um jeito, a gente pensava do outro, quando a gente trouxe. E o Pascoal falou no começo, isso acontece, eu não acho estranho em 100 dias, não, porque técnico não é a mesma coisa. Não se conversa, faz reunião, é isso aqui, esse cara cabe no perfil. Como do jeito que o dirigente, cabe no perfil, de repente não coube mais e ele saiu. Então, os 100 dias até não me assustam. Mas achei muito enfático o Lúcio Barbosa, repito, com essa história de quebra de confiança. Não assusta dentro do cenário que a gente vive no futebol brasileiro, né? Porque o ideal era você dar um tempo de estruturação, Silas. E realmente esse é um ponto que acho que faltou esclarecer. Beijo, Dani. Abração, Mauro. Bom Silas. estar com vocês. Pascoalito. Zinho, né? Que não está com a gente hoje, pro fã do esporte também. Olha, o Lúcio Barbosa, para mim, ele foi muito vago na explicação dele. Eu não sei se tem mais coisa por ali, mas assim... Foi vago, mas usou um termo pesado, né? Quebra de confiança, entendeu? Mas geralmente, que normalmente, né, Mauro, o que acontece? Depois de uma eliminação para o Nova Iguaçu, como foi,
porque jogou mal os 2 jogos. Nova Iguaçu não é que passou na sorte, não. Passou com mérito. Sim. Além de tirar todo o mérito do Nova Iguaçu, normalmente você demite o treinador. Sim. Quando acontece uma situação dessa. Ele não falou nada do Ramon Dias, ele não falou nada da parte técnica, ele não falou nada do filho do Ramon Dias que está ali Agora, eu conheço o Ramon Dias, ele é firme. Muito do que aconteceu com o Vasco, essa virada que o Vasco deu para cima, tem o dedo do Ramon Dias. E é como a Dani falou, ele contrata, ele pede jogador caro. O Vasco já sabia disso, tem uma SAF por trás com dinheiro, porque se não fica na Série A, o que quase aconteceu, o dinheiro também, eles não teriam mais. Então tem o dinheiro para as inversões e o Alexandre Matos é craque nisso aí. Então eu acho que assim, a administração já começa dando meio que um tiro no pé, porque contrataram um cara que foi vitorioso nos outros trabalhos que ele teve. Então, assim, eu acho que essa explicação aí ficou... acho que não vai colar muito, não. Não convenceu? Não convenceu. Teria um amigo meu diria, tá estranho esse negócio. É no mínimo estranho. No mínimo estranho. Eu levo pelo lado da divergência. Porque se você for olhar pelas palavras do Lúcio, tem coisa mais séria, a análise do Mauro é perfeita, tem coisa mais séria por trás disso aí, do que só divergência. Só divergência, nós não concordamos com algumas coisas que ele pediu, que ele falou, que ele exigiu, é divergência. Aí você não concorda. Sim. E eu já disse aqui, todo dia você tem vitória, tem empate e tem derrota. Todo dia na sua vida. Todo dia na sua vida, em casa, você falando de esporte, todo dia tem vitória, tem empate, tem derrota. É normal disso acontecer. É normal. Agora, quebra de confiança, compliance, né? É uma empresa grande, norte-americana. Compliance, departamento jurídico. Gente, isso é andar com o sapato apertado, hein? Ficou muito mal explicado, né? Porque nem ele é claro sobre o que acontece, mas deixa essa coisinha no ar que o Alexandre Matos evita. Fala, Mauro, que não, é porque tem uma informação que não está ali na entrevista, enfim, que eu estava lendo, que o Alexandre teria mandado para o jornalista uns prints de umas conversas explicando como é que são feitas as negociações. Então pode ser que o Lúcio Barbosa tenha dito, o cara veio aqui, agora já está explicando, tá dando bandeira aí. Seria essa quebra de confiança? Aí seria uma quebra de confiança. Mas se ele fala isso, o Alexandre vazou algumas coisas que a gente não gostou, eu ficaria até, tranquilo assim, tranquilo. Eu falar, então é isso que foi a quebra de confiança. Do jeito que ficou muito Deixa esquisito. Margem para muita coisa, Deixa margem para muita coisa. Eu acho que o Alexandre ainda vai se pronunciar a respeito disso para não ficar esquisito. Até para a carreira dele, né? É evidente e tal. Acho que ele não merece passar por isso. E olha que no Palmeiras o Alexandre tomou pressão. Hein? Tomou. A torcida do Palmeiras foi na porta da casa dele exigir a saída dele do Palmeiras. A torcida comemorou a vinda dele, depois foi exigir a saída dele. A pressão era enorme e ele suportou tudo isso com o trabalho. Só a minha opinião, eu acho o Alexandre Matos um espetacular diretor. E é vice-campeão da Copa Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Sim, junto com o Filipão. Então... É um espetacular diretor. Vamos avaliar o trabalho dele nesse Vasco? A gente tem os nomes que ele trouxe, assim... Não dá para avaliar. Eu nem acho que dá para avaliar. Mas olhando os jogadores que ele trouxe... Porque casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Mas eu vou te falar que, assim, olhando os nomes, já tem nomes ali que me chamam a atenção positivamente, tá? Eu acho que o Adson era um jogador necessário. Talvez não seja a melhor solução para o que o Vasco precisa de ponta, veloz e tal. Tinha queixas no Corinthians, mas é um bom nome. O Galdames foi um bom nome. O Sforza chegou muito bem no Vasco. Acho que em breve, não entendi ainda por que não entrou como titular no último jogo. Para mim já deveria ter sido titular o Sforza, mas são nomes muito bons. E tem nomes de composição de elenco, mas não tem nada que você olhe nessa lista, meu ponto é esse, que você diga, meu Deus, que absurdo. Não, meu Deus, que absurdo não tem. Você pode questionar o Vitor Luiz, de repente? Não, eu não acho nem que seja absurdo. É um jogador de confiança dele? Trabalhou com ele no Palmeiras? Porque o Piton é o titular, perfeito? O Piton está jogando tanto que tem quem olhe o Piton na seleção brasileira. Ou então na seleção italiana. O pessoal da Itália fez consulta para saber se ele pode jogar e tal, né? Então tem isso também.
O Watson, eu não acho uma contratação ruim. Eu só acho que ele não joga tanto como o outro, quem saiu. Também acho. Né? Eu não, mas o Watson é o suporte físico do craque do time. O João Vitor... Tá aqui, ó. Não tem... É difícil encontrar zagueiro tão rápido quanto o João Vitor. Acho que foi uma boa contratação. O Rojas é jogador de composição. Ele joga de lateral, joga de volante, joga de zagueiro e tal. Nem acho um espetáculo. Não acho um espetáculo. Mas foi emprestado do River Plate. O David, aí eu tenho um ponto de interrogação. Porque o David não conseguiu jogar no São Paulo e não conseguiu jogar no Internacional. Aí eu tenho um ponto de interrogação. O Kehler é goleiro, vamos esperar para ver. Porque o goleiro, ele não. Do jeito que joga o goleiro do Vasco, vamos falar real, é difícil substituir. O que pega o goleiro do Vasco é uma enormidade. Não à toa está convocado para a seleção brasileira. Está na seleção brasileira. E dos 3 que estão na seleção brasileira, se eu fosse o técnico, disse aqui agora para o Sirius, para vocês, eu o colocaria como titular. Vamos ter tempo de falar É a minha visão desse caso. Ali, vamos lá. Galdames, boa contratação. O Paulo Galdames é um segundo volante, segundo volante barra meia. Você fazia muito isso, né? Um segundo volante barra meia, né, Ciro? Então você sabe bem o que o cara pode jogar. O Bernardo e eu, a gente corria pro Pita ficar pensando Exatamente. lá. Né, Pita? Você acha legal isso aí? Ô, Maiado, então, Maiado, gente boa. O Esforza no meio-campo, titularíssimo da seleção sub-23, capitão do time, indicado para a seleção principal da Argentina, para quem não sabe. Vitor Luiz, para compor elenco na lateral esquerda, vai precisar um jogo ou outro. E o Cleiton, que é o centroavante, que entrou em alguns jogos. Ele chegou jogando, né? Ele chegou jogando. O já estava fora, né? Quando não teve o centroavante titular, ele chegou jogando. Não tem nome absurdo. Não é nome absurdo. Dentro do orçamento que foi oferecido ao Alexandre. Agora, se você fala assim, o Matos, como fez o Paulo Nobre do Palmeiras? Matos, cansei de passar vergonha. Cansei. Daqui para frente eu não passo. Depois daquele dia que o presidente do São Paulo deu uma entrevista com as bananas em cima da mesa e chamou o presidente do Palmeiras de pueril, de infantil, vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Aí chegou o Alexandre Matos, porque ali ele acabou, como diria o dirigente do Corinthians, acabou com a festa. Né? Foi aí que ele começou a montar o elenco do Palmeiras, que culminou nos campeonatos que ganhou. Você vai dizer, mas ele gastou dinheiro, pastor. Gastou dinheiro. Mas montou o time? Montou. Eu fico me perguntando se não é uma cortina de fumaça justamente para justificar o que a SAF do Vasco não quer investir além do que já colocou. Não é que ela não colocou dinheiro nenhum, tá? O Vasco gastou dinheiro em 126 contratações. milhões. Gastou bastante dinheiro em contratações. É que talvez não esteja disposta a investir. É SAF, né? É modelo de negócio. Ela pensa em quanto ela pode ter de retorno e não necessariamente em como o time vai subir na tabela diante daquele investimento. Ele tem outra alegação também. Primeiro, estou vendo ali 9 nomes, os 9 dele. Então, uma conversa, a SAF, o próprio Barbosa, o Lúcio Barbosa, disse que o Alexandre teve autonomia para escolher esses nomes. Mas eu acredito que ele falou com o técnico, no mínimo, etc. E sabia dos preços de cada um. Então, se falasse para ele, não traz esses 9, traz apenas 3 ou 4, ele traria nomes mais fortes, sim, mas resolveria a parada? Não. Pelo lado da SAF, e hoje na entrevista o Lúcio Barbosa se reporta isso, ele diz que a SAF tem que pensar também na estrutura. Ele alega que o ano passado acho que foi o 5º clube a investir mais, esse ano está entre os 3 que estão investindo mais e que não quer deixar só jogadores que passam. O ano que vem o Payet vai embora, o outro vai embora, acabou o dinheiro, ele quer gastar em estrutura para o Vasco. É uma posição justa, claro, é interessante. Então, por isso, não vou enfiar aqui 200 milhões aqui, vou enfiar 100, sei lá. Vai ficar alguma coisa... Mas isso é divergência, né? Isso não é quebra de confiança, essa situação. Sim, divergências, isso. O problema é que deve ter alguma coisa aí, e quando ele fala em quebra de confiança, onde que está essa situação? Como que foi? Será que o Alexandre falou, cara, o que você falou, Mauro, traz 3, 4, 5... Mas deixa eu trazer os 3, 4, 5 que eu quero, Alexandre Matos. Porque, lógico, o Ramon Dias traz o Vegete, que pô, um baita do nome. Não foi ele que trouxe o Payet. Não. O Payet já tinha quando Matos o Ramon Dias vem. O Payet foi o Paulo Brax que trouxe, Paulo que era quem Brax. estava antes. Então, ou seja, agora que ele acertou. Agora, aquilo que eu falei, será que teve... Mas mesmo isso não é quebra de confiança também. O Ramon querer um e ele querer outro. Eu acho que passa, a gente vai saber ainda por esses prints, essas conversas que o Matos teve.
Galera, situação delicada no Vasco, negócio de quebra de confiança, o que será, né, que o diretor, que o o responsável aí, né, do nome da SAF no Brasil tem a dizer, né, o que ele quer dizer com quebra de confiança, o que será que o Alexandre Matos fez que não agradou a diretoria do Vasco, que, assim, a diretoria do Vasco investiu bastante, investiu, mas ainda o elenco do Vasco é um elenco um pouco limitado ainda, eu acho que é um elenco que para pensar em Brasileirão, pensar em coisa boa, é um pouco complicado, mas é um time que pode brigar do meio de tabela para cima com muita tranquilidade. Muita tranquilidade, vai ter tempo para trabalhar até o Campeonato Brasileiro, então eu acredito que o Vasco pode ter um bom início de Campeonato Brasileiro, assim, essa é a minha visão, pensando em tempos que o Vasco vai ter para trabalhar, mas assim, mais demitir o Alexandre Matos, eu já tinha falado até em algum vídeo que se o Vasco ficasse negando muitos jogadores que o Alexandre Matos indicar, não ia dar certo, porque eu não sei qual foi o acordo dele para vir para o Vasco. O Vasco falou: ó, vamos contratar todo jogador que você pedir, né, na teoria, porque na prática não tá rolando desse jeito. Não tá rolando e assim, Vasco é SAF, não adianta, não vai se enrolar contratando um jogador que não tenha condições de pagar. E errado não tá. Sendo que o Vasco tem que pensar também nas competições, né? Porque o Vasco não pode mais correr risco esse ano no Brasileirão de rebaixamento. Obrigado, meio de tabela para cima. Quem sabe ano que vem jogar uma Sul-Americana, ou quem sabe até pintar também uma Libertadores, né? Tudo pode acontecer, mas essa demissão aí do Alexandre Matos aí foi bem, bem estranha, né? E até agora tá todo mundo sem entender. Eu acredito que nessa próxima semana a gente vai saber, né? Soltando mais informações sobre essa situação aí do Alexandre Matos e sua demissão do Vasco. Coloca nos comentários se vocês acharam, né, que foi justa a demissão do Alexandre Matos do Vasco.